Bom dia, você que nos acompanha nessa manhã. Essa é mais uma transmissão online da Igreja da Trindade e é sempre uma alegria ter você conosco a cada uma dessas transmissões. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 45. Nós vamos ler o Salmo inteiro e nessa manhã nós continuamos nossa exposição no livro de Efésios e esse salmo é um salmo sobre o casamento do ungido de Deus e a sua noiva. Nós vamos meditar nesse salmo agora e ouvir após, na hora da pregação, um sermão sobre o mistério do casamento em Efésios. Então convido você a ler o salmo comigo. A partir do versículo 1 diz assim: O meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói, cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente, pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra, e à sua direita está a rainha, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Ouça, filha, olha e preste atenção, esqueça o seu povo e a casa do seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes, os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura. No interior do palácio, seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas, conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo sempre. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o mais belo entre todos. O Senhor é o amado do seu povo. Nós te amamos por quem o Senhor é, por toda a sua glória e majestade, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Rei acima de todos os reis. E nós queremos prestar a Ti um louvor que Te agrade. Que o Senhor receba toda a honra e glória pela sua igreja, sua noiva, que o Senhor mesmo separou para si. Que o Senhor receba toda a honra e glória pelo sacrifício de Cristo, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Manifesta, Senhor, a Tua presença no nosso meio, enquanto nós louvamos, enquanto nós ouvimos a palavra. Muito obrigado porque, mesmo em um momento tão difícil, o Senhor não nos abandona, mas nos sustenta ao nosso lado como um esposo fiel sustenta a sua esposa. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por estar próximo de nós e por cuidar do seu povo. Abençoa cada momento que nós teremos aqui, abençoa as canções que vamos cantar e recebe a nossa adoração como aroma agradável diante do Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Esse Deus belo e formoso também é um Deus forte, Deus vitorioso, e é o Deus que nós vamos cantar agora. Nós vamos exaltar o nosso Deus, cantar que Ele é mais forte que a morte, e Ele ressuscitou, e por isso nessa manhã a gente pode cantar, e eu convido você também a se juntar a nós e a cantar louvores ao Senhor.
Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o que possa de ti separar? Não há nada. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos dar-te glória, honra e poder, porque o Senhor é digno de adoração, o Senhor é o digno do nosso culto, o Senhor é o digno da nossa canção. O Senhor é o Deus que nós adoramos, Deus Salvador, Deus perfeito, que não tem pecado, que é santo, 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 e que nós devemos sempre, ó Deus, cantarmos e louvarmos o Teu nome, exaltarmos a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos Cristo como nosso bom amigo, que deu a sua vida por nós e mostrou o amor verdadeiro, nos dando salvação, nos redimindo do pecado. E por causa disso nós podemos estar livremente agora, tendo acesso ao Senhor, cantando, louvando e exaltando o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor é o Deus forte que nos sustenta e nos guarda. A Ti seja a glória, a honra e o poder. Nós Te louvamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 18 e 19, diz o seguinte: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O Senhor, de fato, tem suprido todas as nossas necessidades, e por isso você tem a oportunidade de ofertar a Ele agora. Você pode ofertar através da conta da igreja e do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar a câmera do seu celular para ele. Você vai ser direcionado para o aplicativo agora com todos os problemas corrigidos. Então você tem essa oportunidade de ofertar ao Senhor enquanto a banda toca. Nós vamos orar agora agradecendo pelas ofertas, pedindo pela situação do nosso país e já intercedendo pela vida do nosso pastor Tiago, que vai nos trazer a palavra nessa manhã. Então me acompanhe em oração. Senhor, nós te louvamos porque
Em Cristo Jesus, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, espirituais. O Senhor tem caminhado conosco nesse momento difícil e nós damos glória ao seu nome porque todas as coisas boas que temos recebido têm vindo das suas mãos e o Senhor tem de fato nos sustentado. Muito obrigado pela sua igreja, muito obrigado pelas vidas que estão nela, que o Senhor dê àqueles que precisam ofertas de emprego, dê a eles sabedoria para administrar os recursos, que o Senhor faça tudo para a sua glória e para o benefício do seu povo. Senhor, nós pedimos pelo nosso país, pelo mundo, nessa situação toda tão difícil. Nós sabemos que o Senhor continua no seu trono governando a história e nós pedimos que o Senhor faça a sua vontade e o melhor para o avanço do seu reino, para a glória do seu nome. Que essa situação seja encerrada o mais breve possível, mas que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Nós pedimos também pelo pastor Tiago, que nos trará a palavra agora. Abençoa a sua palavra, derrama o seu Espírito sobre nós, abre os nossos corações e os nossos ouvidos para que nós possamos aprender mais de Ti através da exposição. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado através da sua palavra. Abençoa Ele, fala através dele e fala conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos. Hoje nós temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos reunidos em volta ou em torno da Palavra de Deus. Esse tempo juntos que temos tido, né, de transmissão aqui com alguns irmãos da igreja, tem dado um gostinho na boca bom aí de como será o nosso retorno. Continuem orando para que isso aconteça em breve, né, para que a Igreja da Trindade e as demais igrejas possam se reunir e cultuar o nome do Senhor todos juntos. Eu mal posso imaginar como vai ser esse primeiro culto. Nós daremos sequência hoje na série de sermões em Efésios, e o texto hoje é Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Eu vou ler e você pode acompanhar comigo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que cada esposa respeite o seu marido. Eu não sei se você já reparou, mas a primeira fala humana que nós temos na Bíblia é um poema de amor dedicado a uma mulher. Adão diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Um escritor que eu gosto, chamado Joy Rigney,
nos ajuda a entender o romantismo de Adão aqui, parafraseando seu poema da seguinte maneira: você veio a mim, mas não é eu. Seus ossos foram feitos dos meus ossos. Sua carne foi cortada na minha carne. Somos semelhantes, mas diferentes. Somos o mesmo, mas separados. Deus me partiu em dois, só para me unir de novo. Retirou de mim uma costela para que eu pudesse devolvê-la com juros. Esse é o tipo de romantismo que nós encontramos logo nas primeiras páginas da Bíblia. O que nos choca, talvez, é que o primeiro poema de amor, ou o primeiro hino de louvor que nós temos é dedicado a uma criatura, e não ao Criador. E não é que Adão estava aqui cometendo o pecado de idolatria, mas Adão estava nos ensinando que é possível amarmos a Deus desfrutando das suas dádivas. Adão encontrou uma boa dádiva, encontrou uma esposa e ficou maravilhado com esse fato. Uma das razões pela qual Deus coloca essa narrativa do casamento logo no início da Bíblia é para sempre nos lembrarmos de como o casamento é uma bênção e do prazer que nós devemos experimentar no matrimônio. Agora lembra, Deus não só criou o casamento, como Deus também instituiu ou nos deu papéis bem definidos no casamento. E nós aprendemos isso logo em Gênesis 1 e 2. Eu vou lembrar alguns princípios que nós temos na criação acerca desses papéis. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que homem e mulher têm a mesma dignidade e o mesmo valor. Por que nós afirmamos isso? Porque homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando estamos falando de diferenciação de papéis ou funções no casamento, não estamos falando que um tem mais valor ou mais dignidade do que o outro. Mesma dignidade com diferentes papéis. Agora, fica claro lá em Gênesis que o homem lidera e a mulher é submissa ou lhe auxilia. Por exemplo, Adão foi criado primeiro e depois veio Eva. E alguns querem falar que a ordem da criação não é importante para essa ênfase, mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, quando está falando de liderança masculina. Ele vai dizer que porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Portanto, a ordem da criação dá ao homem, sim, essa primazia na liderança. Eva também foi criada como auxiliadora de Adão. A razão de ser da criação de Eva, a razão pela qual Deus criou a mulher é para que ela fosse auxiliadora de Adão. Nós lemos isso, que não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Nós vemos também que Adão deu nome a Eva. E dar nome no Antigo Testamento implicava a liderança. Alguns querem falar que Adão deu nome a Eva somente pós-queda, mas isso não é verdade. Eu acabei de ler aqui o poema em que Adão a chama de varoa. Depois da queda, Adão a chama de Eva, mãe de todos os seres humanos. Agora lembra, quando a serpente aparece para aquele primeiro casal, a serpente vem trazer ali uma disfunção familiar. Porque ao invés da serpente, que era mais astuta, como diz o texto, ir no líder do lar em Adão e tentá-lo, a serpente vai exatamente naquela que ela não deveria ser tentada, ou não deveria ter ido a conversar, que era a mulher. E por que eu digo isso? Porque Deus tinha dito ao homem, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, Adão. E Adão passaria esse conhecimento para sua esposa. Mas quando a serpente aparece, ao invés da serpente ir no homem, a serpente vai na mulher. Mas Deus não misturou as funções ou os papéis, porque quando o casal caiu, Deus veio prestar conta com o casal, mas a prestação de conta é com o homem, não com a mulher. Você deve se lembrar de Gênesis 3:9, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Essa é a dura pergunta para todo homem omisso dentro de casa. Onde você está? Fica evidente nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus não só criou o casamento, mas também instituiu papéis para ele. Agora, um dos efeitos da queda que nós temos é exatamente essa disfunção desses papéis. Esses papéis agora estão distorcidos ou trocados. E o que nós vemos é que homens e mulheres pós-queda agora têm a dificuldade de realizar e cumprir com esses papéis. Aliás, foi o próprio Deus que disse a Eva em Gênesis 3,16, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará.
E desejo aqui que Deus está falando não é um desejo bom, um desejo sexual, um desejo de amar o marido, mas é esse desejo de conquista. Eva, agora, a partir da queda, você vai tentar conquistar, você não quer mais ser auxiliadora. Você não quer mais caminhar ao lado do seu marido, você quer o papel dele. O seu desejo vai ser contra ele, mas cuidado, que ele vai te dominar. Ele vai te governar. E esse governo também é pejorativo. É a ideia de um governo monárquico, ditatorial, um governo duro que causa dor. Deus está dizendo agora, pós-queda, a mulher vai querer liderar o lar, em contrapartida, o homem vai exercer sua liderança para ferir, para conquistar, para ameaçar e para subjugar. E aí nós temos exemplos na Bíblia de como pessoas erraram nesse caminho com esses papéis. Eu cito aqui, por exemplo, o nosso pai da fé, Abraão, em Gênesis capítulo 12, junto com Sara. Abraão, na sua liderança, ali naquela situação no Egito com o faraó, ele mente ao faraó dizendo que sua esposa era irmã dele, e Sara sofre as consequências da covardia e desonestidade da liderança de Abraão. Nós vemos, então, o pior exemplo no Antigo Testamento: Acabe e Jezabel. Se você lembrar, Acabe tentou conquistar ali ou comprar a vinha de Nabote. Nabote negou isso. Acabe fica todo frustrado. Como um menino choroso, ele volta para casa deprimido. E ao invés de Jezabel ser essa mulher idônea, auxiliadora, né, guiar o seu marido, ajudar o seu marido no caminho correto, a fala que nós temos em 1 Reis 21 é: eu lhe darei a vinha de Nabote. E em toda a história de Acabe e Jezabel, nós vemos Jezabel, esse desejo dela de conquistar, de dominar, de possuir o seu marido. Se nós queremos exemplos positivos na Bíblia, nós devemos olhar para os livros de sabedoria. Os livros de sabedoria, eles querem trazer de volta esse ideal divino desses papéis do casamento. Você deve se lembrar, por exemplo, do livro de Provérbios, capítulo 31, da mulher virtuosa, aquele poema acróstico, que o desejo da mulher virtuosa não é contra o marido, mas é para ele. É para servir o seu marido. Ela é uma companheira fiel. Ela é louvada pelo marido e pelos filhos. Nós temos também aquela passagem bem famosa em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 10, em que a mulher diz: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Veja que agora o desejo não é mais contrário, um desejo de dominar, de subjugar a mulher não tem mais medo do marido. Os livros de sabedoria querem nos mostrar ou restaurar esse ideal divino. A Bíblia nos ensina com histórias e exemplos de que quando os papéis bíblicos são seguidos, há bênção no lar. Mas quando eles estão distorcidos, há desordem. O texto que nós estamos considerando essa manhã é mais um desses textos que nós temos na Bíblia, em que nós vamos aprender esses papéis do marido e da esposa dentro de casa. A pergunta que a gente tem que fazer é por que Paulo está agora dando uma sessão grande aqui acerca do casamento? Por que essa sessão está em Efésios? A resposta é simples. Se você lembrar, como nós já falamos em algumas pregações, um dos temas de Efésios que Paulo desenvolve está em Efésios capítulo 1, verso 10, em que ele vai dizer que o mistério de Deus foi revelado. E o mistério de Deus é esse propósito que ele tem em Cristo de fazer convergir todas as coisas que estão no céu e na terra. Aí Paulo vem mostrando no livro de Efésios de como esse propósito já está em execução. Capítulo 2, essa harmonia ou essa reconciliação foi feita. Pecadores que estavam mortos agora são reconciliados com Deus. No final do capítulo 2, agora não só com Deus somos reconciliados, mas uns com os outros. Os gentios são reconciliados com os judeus, a ponto de chegar em Efésios capítulo 3, verso 10, e lá vai dizer que agora essa harmonia que há na igreja é uma prova de que o plano de Deus em Cristo está em execução. Na igreja, a multiforme sabedoria de Deus é vista. E é uma prova isso, porque você tem tantas pessoas diferentes, e você vê essa harmonia na igreja, é a prova de que Efésios 1:10 já está em execução. Mas Paulo vai nos ensinar que Efésios 1:10 tem que não só estar na igreja, mas tem que estar nos nossos lares. Se o propósito de Deus é reconciliar todas as coisas dos céus, nos céus e na terra, em Cristo, nos nossos lares também há de existir essa reconciliação, essa harmonia, principalmente nos lares cristãos, nós que estamos em Cristo. É por isso que nós temos essa sessão aqui tratando de casamento no livro de Efésios.
E aí eu divido o sermão de hoje em 3 pontos. Em primeiro lugar, a capacitação para o casamento. Em segundo lugar, o propósito do casamento. Em terceiro lugar, as funções do ou no casamento. A capacitação para o casamento é o primeiro ponto. Eu começo com esse ponto porque, infelizmente, é um ponto negligenciado quando essa passagem é abordada. Se você olhar na sua Bíblia, você tem aí uma subdivisão feita pelos tradutores aqui no Brasil. Vale lembrar que essas divisões e esses títulos ou subtítulos que nós temos não são inspirados. Mas dependendo da versão que você tem aí uma divisão entre o verso 20 e 21. Né? Na Almeida vai ainda dar o título do lar cristão, marido e mulher. Ou se você está usando a NVI, por exemplo, a divisão vem nos versos 21 e 22. Agora, essa divisão mais nos atrapalha do que nos ajuda, por mais boa vontade que esses homens tiverem, nos serviram, obviamente. E por que nos atrapalha? Porque a impressão que nós temos é que Paulo agora, dos versos 22 a 33, está iniciando um assunto totalmente desconectado com o que ele já falou. É uma nova sessão. Mas nós sabemos, lendo o texto, que Paulo ainda está falando da consequência, da ordem que ele nos deu no verso 18. Vocês lembram qual foi a ordem no verso 18? Deixem-se encher do Espírito. Paulo nos deu a ordem no verso 18, deixem-se encher pelo Espírito. Quais são as consequências do enchimento, como nós falamos semana passada? Falando entre vós com salmos, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graça sempre por Deus, por tudo a Deus nosso Pai, sujeitando-vos, no verso 21, uns aos outros no temor de Cristo. E agora vem o verso 22. E o verso 22, nós não temos o verbo aí como nós temos na nossa tradução. Não há verbo no grego no verso 22. Por exemplo, no verso 22, nós lemos na nossa tradução: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Mas no original, nós temos no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, esposas, a seus próprios maridos. Paulo continua, portanto, falando da consequência do enchimento do Espírito nas nossas vidas, que não só será visto no meio da igreja, mas o enchimento do Espírito tem que ser visto dentro dos nossos lares, principalmente na maneira que eu trato minha esposa e a esposa me trata. O que Paulo está nos ensinando, portanto, é que nós não conseguiremos viver essa vida conjugal se nós não formos cheios do Espírito. Esqueça falar de casamento se o enchimento do Espírito não for uma realidade na vida dos casais. Nos versos 22 a 33, Paulo não nos coloca perante uma possibilidade, mas uma impossibilidade. Ou você nunca leu esses textos? Você acha realmente que é possível ser submissa do jeito que Paulo está descrevendo aqui? Ou o homem liderar do jeito que Paulo está exigindo aqui? Isso é uma impossibilidade. A não ser que o verso 18 seja uma realidade nas nossas vidas. A capacitação para o casamento, a capacitação para os versos 22 a 33 está no verso 18. Deixem-se encher do Espírito. Esqueça falar de submissão feminina, de liderança masculina, de obediência dos filhos, disciplina dos pais, se não houver a vida, se não houver o poder, se não houver a capacitação para tal tarefa. Paulo está dizendo, não falem de casamento se vocês não falarem de enchimento do Espírito. Casamento não começa com o homem e com a mulher, casamento começa com Deus. Casamento começa com o Espírito Santo. E aí está todo mundo talvez pensando, principalmente os crentes, mas isso não é novidade para mim. Eu já sei disso. Mas a pergunta é se nós colocamos em prática aquilo que nós já sabemos. Como que nós falamos semana passada que nós somos cheios do Espírito? O texto para mim que é chave. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Lembra da ordem em Colossenses, que é o texto paralelo? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Essa é a ordem lá em Colossenses, que é o texto paralelo aqui. E aí nós temos as mesmas consequências do enchimento do Espírito. Nós vamos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Em outras palavras, seremos cheios do Espírito se formos cheios da palavra de Deus ou cheios das palavras de Cristo em nós. O Espírito Santo usa os meios de graça para continuamente nos avivar e nos trazer vida. E essa é a primeira pergunta que eu tenho para os casados aqui, para os casais nessa manhã. Como nós temos feito uso dos meios de graça? Como nós temos
dado espaço para a palavra de Deus habitar dentro das nossas casas? Como anda a nossa vida devocional? Quando foi a última vez que os casados leram as suas Bíblias juntos? Nesses meus poucos anos de ministério pastoral, que eu tenho acompanhado, com a graça de Deus, alguns casais, eu tenho percebido que casais começam bem, mas logo deixam de fazer o básico, então a crise conjugal aparece. E quando eles estão falando da crise, para mim, normalmente a minha primeira pergunta ao casal é: como está a sua vida devocional? E é impressionante, porque normalmente eles confessam que nem lembram mais a última vez que eles leram a Bíblia juntos dentro de casa. Eles nem lembram mais como se faz essa disciplina. E não há atalhos. Paulo está falando, vocês precisam de capacitação para liderarem do modo bíblico e serem submissas do modo bíblico. A lei do Senhor é perfeita e ela revigora a nossa alma. Sem essa capacitação, nós não cumpriremos essa passagem. E aqui, que fique bem claro que eu não estou falando daquele culto doméstico chato, né? Que muitas das vezes nós aprendemos, dependendo aí da tradição que nós viemos, com aquela liturgia cheia de itens, com o marido que quer pregar para a esposa, quando o momento nem é adequado, usando materiais difíceis. Eu sou a favor da simplicidade. Do casal simplesmente tirar um tempo junto, abrir ali um texto junto, às vezes ler um salmo. Trazer a palavra para a rotina da família. Às vezes a esposa está na cozinha, o marido abre a Bíblia e fala: posso ler um salmo para você? Coisa de 5 minutos. Lê o salmo em voz alta, a família para junto, medita nessa palavra, oram o texto bíblico, e esses poucos minutos farão uma grande diferença em nossos casamentos. A primeira preocupação de Paulo não é com os papéis, mas com o enchimento do Espírito, e essa deveria ser a nossa primeira preocupação quando nós falamos de casamento. O segundo ponto que nós temos é o propósito do casamento. E para o propósito do casamento, eu gostaria de ler aí os versos 31 e 32 nessa passagem. Olha comigo, Paulo diz: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí no verso 32 ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ao falar do propósito do casamento, Paulo cita aqui Gênesis 2, 24. O que você tem aí no verso 31, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, é nada mais, nada menos que a citação de Gênesis 2, 24. E nós deveríamos aprender com Paulo. Porque Paulo, quando vai falar de casamento, Paulo não cita a definição do Império Romano acerca do casamento. Paulo, quando vai falar de casamento, não cita o último filósofo grego que ele tinha lido. Paulo, quando vai falar de casamento, ele não se vende aos padrões culturais. E nós deveríamos aprender com Paulo que casamento não se reinventa, mas se redescobre. Se queremos falar de casamento, devemos fincar os nossos pés no verso e no texto onde Paulo simplesmente finca os seus pés. Em uma época de ética sexual libertária, que é a nova linha do liberalismo, nós, quando vamos falar de casamento, devemos fazer como o apóstolo Paulo. Não redefinir o casamento. Mas Paulo diria: quer falar de casamento? Gênesis 2, 24. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se Paulo diz isso, então o casamento, ele é heterossexual. Porque Paulo não tem a ideia aqui de um homem se unindo a outro homem, mulher se unindo a outra mulher. Para Paulo, o homem se une a uma mulher. Portanto, para Paulo e para a Bíblia, o casamento é heterossexual. O casamento é monogâmico, porque é um homem e uma mulher. Não tem a ideia do trisal, não tem a ideia do poliamor, nada disso é ideia bíblica. E isso é condenado pelas Escrituras. Casamento é monossomático, porque há uma união genuína e profunda da carne. E claro, casamento é legal, público e social, porque esse ato de deixar pai e mãe e se unir à esposa é um ato público, social e legal. E eu dou essa ênfase hoje em dia porque está na moda, né? Os casais, ou o homem ou a menina, saem da casa dos pais, se juntam em outra casa, passam a morar juntos e dizem que para eles se consideram casados no seu coração. Não, casar é legal, é assinar, é levar o nome da esposa, que nem casamento bíblico. Na época em que o menino ou o rapaz deixava a casa e se juntava à esposa, a família se envolvia, terras entravam nessa negociação, lotes eram negociados, enfim, havia o aspecto legal.
Mas veja no verso 32 que Paulo diz: esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo olha agora para o relacionamento de Cristo e a igreja e ele chama isso de mistério. Agora lembra, mistério em Efésios é um mistério que já é revelado. No verso 31, Paulo fala do casamento. Mas quando ele lembra do casamento, ele olha agora para o relacionamento de Cristo e a igreja e ele diz: agora esse mistério tem sido revelado. Eu achei algo na criação que exemplifica mais perfeitamente esse mistério. Esse relacionamento de Cristo e a igreja, que antes não estava muito nítido, agora eu entendo porque Deus deu o casamento a seres humanos. Casamento serve um propósito maior: expressar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Casamento seria, portanto, uma ilustração, uma parábola, uma peça de teatro, uma cópia, uma sombra de uma realidade maior. O propósito maior do casamento, diz Paulo, não é te fazer feliz. Eu sei que alguns casaram com essa ideia. Não, o casamento é você casa com o outro para fazer o outro feliz. Isso também está no bolo, mas não é o propósito maior. O propósito maior, diz Paulo, é expressar o tipo de relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. Em outras palavras, o propósito do casamento, nós estamos casados para glorificar a Cristo. Pessoas deviam olhar para vocês, casais, para nós que estamos casados, e falar: agora eu estou entendendo. Eu olho para a maneira que o Tiago se relaciona com a Raquel, e a maneira que a Raquel se relaciona com o Tiago, e agora faz sentido. Agora eu vejo como Cristo se relaciona com a sua igreja. A razão última de estarmos casados é para que a gente glorifique a Cristo através do nosso casamento. Eu me pergunto como seriam os nossos casamentos se de fato nós entendêssemos essa verdade. E agora você entende porque faz sentido. Eu entro no meu terceiro e último ponto, porque faz sentido Paulo falar das funções do casamento. Não cabe à sombra decidir o que ela vai fazer, ela simplesmente vai expressar, ela vai imitar o objeto ou a realidade. Se o casamento é uma sombra, se casamento é uma cópia de uma realidade maior, o que Paulo vai fazer? Ele vai olhar para Cristo, e ele vai olhar para a igreja, vai olhar para os seus papéis, e nós agora casados devemos imitar exatamente essa realidade. Porque é isso que casamento exemplifica na criação. E como Paulo é um cavalheiro aqui, ele começa com as esposas, com as mulheres. E nós temos isso aí, o papel delas, nos versos 22 a 24. Se você olhar comigo na sua Bíblia, nos versos 22 a 24, Paulo vai falar do papel da mulher, a função da mulher. E fica claro aí que Paulo vai dizer que o papel da esposa é a submissão. Esposas devem ser submissas. Veja o verso 24, ele vai dizer: a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E eu sei que quando nós falamos de submissão, algumas objeções são levantadas hoje em dia. Bom, a primeira é exatamente o verso 21. Talvez você está se questionando: mas você acabou de falar que no verso 21 a sujeição ali é multa, é sujeitando-vos uns aos outros. E alguns querem usar o verso 21 para acabar com essa ideia de liderança e submissão. O verso 21 fala que todos devem se submeter a todo mundo. Mas é claro que Paulo continua escrevendo e a sujeição mútua do verso 21 não anula os papéis. Por exemplo, quando Cristo lavou os pés dos discípulos, ele se sujeitou aos discípulos. Mas no ato de Cristo ainda lavando os pés dos discípulos, ele ainda era o líder dos discípulos. É possível nos sujeitarmos, mas mantermos os papéis. Paulo continua aqui falando: sim, sujeitai-vos uns aos outros, mas eu vou explicar nos papéis agora de vocês como isso acontece. A segunda objeção que nós temos está aí no verso 23, quando Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da esposa. E cabeça no grego pode significar liderança, autoridade ou fonte. Eu estudei numa escola teológica fora do país e eu lembro que esse é o ataque, eles não acreditavam nisso que eu estou pregando. Eles falavam que cabeça é fonte, não é autoridade. Basta a gente ler então Efésios capítulo 1, verso 22. Se você lembrar, lá vai falar que Deus exaltou Cristo, o colocou acima de todas as coisas para ser cabeça sobre todas as coisas. E cabeça ali é autoridade. Portanto, no grego, sim, a cabeça pode ser fonte ou autoridade, depende do contexto. Aqui é óbvio que o contexto é autoridade. Mas a maior objeção na sujeição da mulher
é que sujeição parece escravidão. Estou dizendo em tempos modernos. Quando esse texto é pregado, submissão, alguns pensam que é sinônimo de escravidão, de subordinação, de sujeição. Nós sabemos que historicamente as mulheres foram tratadas como inferiores. O judeu, por exemplo, orava, agradecia a Deus que ele não era um gentil, não era um escravo e não era uma mulher. Na lei judaica, a mulher era tratada não como ser humano, não na Bíblia, na lei judaica, mas como um objeto. No mundo grego, o homem tinha sua esposa simplesmente para procriação, mas o prazer mesmo ele devia buscar fora. E ai da esposa se falasse alguma coisa. No Império Romano, a filha era tipo de uma escrava do pai, e depois quando ela casava, ela era escrava do marido. Mas é óbvio que Paulo não está falando dessa submissão. Como que nós sabemos disso? Basta ver a comparação que ele faz dessa submissão no verso 24. No verso 24 ele diz: a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Paulo não compara a esposa com uma escrava, Paulo compara a esposa com a igreja. E isso faz toda a diferença. Submissão, portanto, na cabeça de Paulo é uma submissão voluntária. Ou alguém te obrigou nessa manhã a cantar ao Senhor Jesus? Alguém te obrigou nessa manhã a oração, a ler a Bíblia, a reconhecer o senhorio de Cristo? Se a comparação da submissão é com a igreja, então significa que essa submissão é voluntária, é livre, é prazerosa. Mais do que isso, é uma submissão ativa, operante. Porque a igreja não abandona o seu intelecto sendo sujeita a Cristo, não abandona os seus dons e nem a sua vontade. Quando Paulo diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido, então há de se reconhecer que sim, a mulher tem dons, a mulher deve trabalhar, deve ajudar o seu marido no cuidado da família e no cuidado das coisas referente ao lar. A melhor definição que eu ouvi de submissão vem do livro de John Piper sobre o assunto, e ele diz que submissão é o chamado divino para a esposa honrar e afirmar a liderança do seu marido e ajudá-lo com seus dons. É importante que as esposas lembrem disso. Submissão não é anulação dos dons, do talento, do trabalho. Pelo contrário, você ajuda o seu marido com os seus dons, porque é assim que a igreja serve a Cristo. Bom, como é que estamos nesse processo, esposas? Você tenta mais liderar a sua casa ou você é submissa de fato? Você se parece mais com Jezabel ou com a mulher virtuosa de Provérbios 31? E aos rapazes também, com quem você quer casar? Só com a mulher bonitinha? Só com aquela que mais te atrai? Ou você tem percebido nela essa humildade? Será que ela já entendeu acerca da submissão bíblica? Cuidado, escolha direitinho. E olha aí o que Paulo está nos orientando. E aí, claro, Paulo agora vai falar com os maridos. E agora é a hora aí das esposas cutucarem o marido, belisca ele, faz ele prestar atenção de novo aí no sermão, para que ele entenda o seu papel nessa hora. Maridos, eu começo dizendo que Paulo gastou 9 versos com os maridos e 3 versos com as esposas. Isso significa que o nosso trabalho é muito mais difícil. Agora, quando nós falamos de liderança, o que vem em nossa mente, em tempos modernos, é poder, é domínio, é ditadura, é opressão. Mas Paulo não tem isso em mente quando ele está falando da liderança do marido. Basta você ler o verso 25. Paulo vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, a liderança do marido deve ser uma liderança sacrificial em amor e à semelhança de Cristo. Se a palavra que descreve o dever da esposa é submissão, a palavra que descreve o dever do marido é amor. Aliás, amor nesse contexto é a palavra-chave do texto. Por 6 vezes a palavra amor aqui aparece, basta ler o texto de novo. Essa é a palavra que descreve a liderança do marido.
Maridos que aprenderam a liderar são maridos amorosos. E fique bem claro para nós que o amor que Paulo tem aqui não é esse amor, essa paixão romântica, né? Esse sentimentalismo barato. Não é você dizer eu te amo enquanto você está sentado no seu trono chamado sofá, com um cetro chamado controle na sua mão dando ordens. Não é você dizer eu te amo, mas maltratando sua esposa com palavras e ações. Não é você dizer eu te amo, mas pensar em si mesmo e querer ser servido o tempo todo. Isso não é o amor bíblico. O amor bíblico é uma atitude, é uma decisão de servir alguém, de se entregar em atos, não só em palavras a essa pessoa. É por isso que Paulo vai usar aqui 5 verbos fortes para descrever o tipo de amor que ele está falando. Ele vai dizer, Cristo amou a igreja. Como? Se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Cristo, como cabeça da igreja, a serviu para torná-la o melhor possível, para que ela alcançasse o seu potencial. Da mesma maneira, os maridos devem usar sua liderança para a edificação das suas esposas. Normalmente nós ouvimos de homens, quando eles estão querendo jogar a toalha, jogar tudo para o alto, a desculpa que eles dão é que o amor acabou, eu já não sinto mais nada por ela. Você vê, esse homem está pensando no amor como amor de Hollywood, não o amor bíblico. O amor não é esse sentimento. O amor é baseado na aliança que você fez. Todo dia de manhã, quando você acordar, você que fez aliança, você tem que falar, hoje eu decido amar ela. Eu vou servir essa mulher. Eu vou me entregar por ela. Eu vou me doar a ela. Amor é uma escolha, amor é um ato. E é a aliança que vai gerar ou ser a base desse amor. Quando maridos dizem a mim que eu já não amo mais a minha esposa, né? Eu não sinto mais nada por ela, eu respondo a eles, ame mesmo sem sentir. Porque o amor bíblico é isso que Paulo está descrevendo aqui. Você já imaginou se Cristo tivesse nos amado somente em palavras? Nós estaríamos perdidos. E aí Paulo termina com a segunda analogia, ainda falando dos maridos, que é a analogia do corpo. Primeiro a analogia da igreja, e agora a analogia do corpo. Paulo vai dizer que quem ama a esposa, no verso 28, no final, ama a si mesmo. E aí Paulo tem aquela ideia de que no casamento nós nos tornamos uma só carne. Por isso que o marido que ama a esposa ama a si mesmo. Há uma comunhão, há uma união de corpos, e não só de corpos, mas de personalidades. Quando fulano casa, nós dizemos, olha como fulano mudou, como ciclana mudou. Por quê? Porque essa união é união inclusive de personalidades. Um se vê no outro agora. Por isso que Paulo está falando, olha, quem ama a esposa ama a si mesmo, você está nela e ela está em você. Mas aí Paulo nos dá 2 deveres nessa liderança, que é o verso 29. Ele acrescenta na liderança do marido 2 deveres dele. Se você ler o verso 29, ele vai falar, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E aqui são os 2 P's da liderança, como eu chamo, que Paulo nos apresenta. O primeiro P da liderança é provisão. Porque Paulo está dizendo que nós devemos cuidar da esposa como o próprio corpo e nós alimentamos o corpo. Portanto, o dever do marido em primeiro lugar é provisão. Eu sei que há algumas circunstâncias extraordinárias em que não é mais possível do marido sustentar a sua casa, mas o padrão bíblico é dever primário do marido trazer provisão e sustentar a sua casa. E o segundo P da liderança, que está aí no cuidar, né, alimentar e cuidar, o segundo P é proteção, porque é o cuidado. E proteção aqui nós podemos pensar nesse cuidado pessoal da esposa. Cuidar do coração dela. Cuidar dos sentimentos dela, do físico dela, de quanto ela se cansa, às vezes, dentro de casa. Se importar com ela, ouvir ela, aceitar o conselho dela. E claro, o cuidado moral e espiritual que o homem deve ter no seu lar. E essa é a responsabilidade do homem. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus perguntou ao homem, onde estás? E não à esposa.
Ser líder, usando as palavras do Piper no livro dele, liderança é o chamado divino para o marido assumir a responsabilidade primária de liderança, provisão e proteção em casa. E aí Paulo termina então no verso 33, concluindo o raciocínio. Que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. E que a esposa respeite o marido. Veja como as funções se complementam aqui. A ideia de complementaridade. O marido que amar a esposa será respeitado por ela. O marido que se entregar pela esposa e para a esposa, essa esposa será submissa a ele. Esse é o padrão bíblico que nós devemos viver. Como está a sua liderança, marido, dentro de casa? Pergunta para sua esposa aí que está do lado. E aí, como é que eu tenho liderado? Por que talvez hoje não tirar um dia, em algum tempo aí do dia, para que vocês conversem sobre isso? Para que vocês pensem sobre esses papéis? Talvez vocês podem tirar um momento para pedir perdão um ao outro. Maridos, ouça a esposa. Esposa, ouçam os seus maridos. Que nós sejamos cheios do Espírito, que nossos casamentos sirvam a um propósito maior que é glorificar a Cristo. Que os nossos papéis sejam moldados pela Bíblia e não pela cultura. E que Deus abençoe as famílias de nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Hoje nós pincelamos algumas verdades acerca do casamento. Obrigado porque temos claras instruções de como viver segundo a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Ajude os maridos que estão ouvindo essa pregação a serem homens de verdade. A semelhança de Cristo, isso é ser homem de verdade. E ajude, Senhor, as esposas a cumprirem com seus papéis. A não terem o desejo de dominar o marido, mas de servir o seu marido e ajudá-lo com seus dons. Ajude-nos, Senhor, a representar Cristo e a igreja através dos nossos casamentos. E perdoa-nos por nossas falhas, que são muitas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.